XRP, Ethereum, Solana, Chainlink e Bitcoin. O que esses ativos têm em comum e o que está prestes a acontecer? Será que entramos novamente em bull market? Será que o mercado vai explodir? Será que essas moedas vão voltar a performar de forma extraordinária como aconteceu em 2024? Vamos fazer uma análise completa. Fica comigo até o final deste vídeo. E aí, holders, Kletter aqui do canal CryptoNerd, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Galera, temos o Bitcoin na tela, neste exato momento, tá? E a gente vai fazer uma análise completa sobre o cenário atual do mercado, juntamente com o XRP, Ethereum, Solana e Chainlink. Então, se você tem quaisquer uma dessas moedas, fica aqui até o final. Pessoal, o Bitcoin entrou em tendência de alta aí, desde do dia 1º ali, basicamente ali, né? Do dia 1º de janeiro, entrando em uma leve tendência de alta, e até o momento a perspectiva parece ser positiva. E será que realmente é positiva mesmo? Pessoal, nós temos duas situações no Bitcoin nesse exato momento, que é dois cenários que a gente pode imaginar que ele possa fazer de acordo com diversos indicadores, tá? E eu vou trazer para vocês um cenário positivo e um cenário extremamente negativo que pode acontecer para dentro ainda dessa semana, tá? O Bitcoin pode fazer alvos extremamente diferentes no decorrer dessa semana e você talvez não esteja preparado para ouvir isso, tá? Mas a gente gosta de trazer uma análise 100% técnica para vocês, com base no pé no chão. Não é com base no mundo da lua, no sonho, não. É análise gráfica para vocês. Pessoal, vamos lá. A primeira parte da análise gráfica, a gente entra aqui em consenso de que o Bitcoin pode estar estabelecendo essa figurinha de triângulo de alta, tá? Triângulo ascendente, que geralmente faz o rompimento voltado para cima e é um padrão extremamente explosivo de tendência de alta. E esse triângulo, vocês já estão acostumados, quem já assistiu as nossas lives já sabe que a gente fala muito desse padrão, que é um padrão que aconteceu por muitas vezes no Ethereum e na Solana no ano de 2024. Diversas vezes aconteceram isso e, de fato, os alvos foram bem significativos para essas duas moedas. No Bitcoin, a gente tem essa teoria que pode estar acontecendo nesse exato momento, que é o triângulo ascendente estar sendo formado, e é um triângulo bem bonito que está saindo aqui, fazendo um padrão de alta fora da casinha. Porém, a gente tem um fator determinante para, de fato, a gente estar saindo do mercado com o pé ali, né? De fato, com o pé direito, que é a média de 200. Essa média que eu coloquei para vocês, laranjinha aqui, a gente está no tempo gráfico, né, do mercado futuros, CME, que mostra esta média sendo rompida, tá? Exatamente no dia 18 e 19 de novembro de 2025, tá? A gente não tinha rompimento dessa média, tá? Com fechamento abaixo dessa média, galera, desde outubro de 2023, tá? Então o mercado vinha numa tendência de alta e a maioria das criptomoedas um pouco mais robustas seguiram essa tendência do mercado de forma extremamente relevante, tá? E depois a gente entrou no bear market ali a partir de novembro de 2025 e a gente não saiu. A gente entrou num mini rally de baixa ali, num bear market, né, provisório ou temporário, se é assim que a gente pode chamar, desde novembro de 2025, tá? E eu havia postado lá na minha comunidade privada, galera, eu não estou posicionado no mercado enquanto o mercado não voltar, não performar acima dessa média de 200 de forma fixa, tá? Se o mercado não retomar acima dessa média e não se consolidar acima dessa média, eu não retorno para o mercado. Eu estou de fora do mercado, só aguardando e só observando. Pois bem, o mercado retornou para cima dessa média, está tentando se consolidar ali, né? A gente nota que essa média aqui tem um padrão de consolidação melhor no tempo gráfico aqui no CME do que nos gráficos naturais ali de corretoras, tá? Belezinha? Então, a gente tem o gráfico natural aqui, por exemplo, na Binance, que mostra aqui que a gente está em
em fase ainda de rompimento, diferente do CME, que a gente já fez o rompimento, tá bom? Mas quando a gente pega na Binance, vocês notem que a figura gráfica, ela se torna diferente. Aqui a gente tem uma figura de triângulo ascendente e aqui a gente tem uma figura aqui de uma bandeirola, uma bandeirinha de baixa, que inclusive vou arrumar aqui para vocês, tá um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver por aí, tá? Então a gente arruma a bandeirinha de baixa aqui para vocês e pronto, a gente tem uma figura de bandeira de baixa sendo formada, tá? A gente tem aqui, né, o mastro, né, e a gente tem a bandeira aqui para baixo e novamente a gente pode ter a confirmação de baixa acontecendo. Por que eu coloquei essa bandeira de baixa, galera? E por que dois gráficos diferentes? Um gráfico no mercado futuros e um gráfico no padrão natural de corretora. Porque, galera, são dois cenários que a gente tem que pensar que podem acontecer. O primeiro cenário é uma configuração de tendência de alta com base em triângulo ascendente, tá? E outro tempo gráfico é uma configuração de bandeira de baixa, que é um sinal negativo que traz o mercado para uma continuidade de baixa com uma perspectiva ainda de não rompimento da média de 200. Kletter, qual que é a possibilidade que você mais acredita? Galera, a possibilidade que eu mais acredito, mais assimilo, é essa segunda possibilidade de continuidade de tendência de alta, já que a gente não fez o rompimento ainda da média de 200 com conclusão, a gente ainda não está no rompimento. Inclusive, a gente está formando na ponta aqui, ó, nesse gráfico atual do dia de hoje, por enquanto, uma figura de martelo, tá? Martelinho aqui que pode levar o mercado um pouquinho para baixo, tá bom? Então, por enquanto, eu não acredito em uma continuidade de tendência de alta, a não ser que faça a confirmação após o candle diário, o candle do dia de hoje, no candle, né, que vai se formar a partir das 9 horas aí, belezinha? Quando a gente pega o tempo gráfico de 4 horas, o cenário, ele ainda se torna um pouquinho mais intimista, como a gente nota aqui no tempo gráfico de 4 horas, tá? A gente tem um padrão de indecisão muito forte sendo formado, muito pavio sendo deixado para ambos os lados. Isso aqui é um padrão de extrema indecisão. Por quê? Porque nesse momento o Bitcoin, ele entra em um momento aqui de resistência. A gente tinha essas duas resistências que foram formadas aqui atrás, tá? A gente também tem essa resistência aqui, que são topos descendentes, e o Bitcoin entra na fase dessa última resistência, tá? Antes dessa queda toda que aconteceu ali depois do dia 14 de novembro. Então a gente tem essa última resistência que precisa ser rompida, tá? E o Bitcoin precisa estar acima de 100 mil dólares para, de fato, eu acreditar na primeira opção, que é o triângulo de alta sendo formado. E a gente nota que a zona de 100 mil dólares é na zona do suporte que aconteceu aqui, pelo menos aqui no tempo gráfico do CME, lá na semana do dia 7 de novembro, né? Dia 7 de novembro, depois na semana do dia 12 de novembro sendo formado, né? A gente teve um padrão de suporte sendo formado e esse suporte não aguentou e jogou todo o mercado para baixo. Então a gente precisa romper essa região de suporte, tá? Que anteriormente era um suporte e agora é uma base de resistência. Belezinha? Então eu não acredito numa tendência de continuidade forte até que faça o rompimento dos 100 mil dólares, tá? Rompeu os 100 mil dólares aqui, aí possivelmente a gente entra em uma tendência muito relevante de alta, tá? Até lá eu fico mais tranquilo e só observando o mercado, principalmente aqui no tempo gráfico de 4 horas e diário aqui, né? Do fractal gráfico natural das corretoras aí, né? Binance e entre outras corretoras. Não vou muito para o CME não, tá bom? Por outra parte, galera, a gente tem o VIX, índice de volatilidade das principais empresas norte-americanas, S&P 500, que entra aqui em uma tendência aqui de continuidade para baixo, o que faz com que o mercado cripto, os mercados mais voláteis, eles tenham um pouco mais de animosidade, tá? E por isso o Bitcoin pode também estar
acompanhando uma tendência mais positiva nos últimos dias, justamente porque o VIX está entrando em uma fase de queda muito grande. É quase que um colapso aqui, quase, né? E por outra parte, a gente tem XRP, aqui a gente entra na parte das altcoins, a gente tem a XRP, a gente tem o Ethereum, a gente tem a Solana. XRP tenta acompanhar, né, essa volatilidade de alta do Bitcoin com um pouco aqui de timidez, né? Ela precisa de fato entrar em uma tendência mais próxima ao que o mercado está oferecendo para ela, tá? Enquanto isso, ela entra com bastante timidez, parece que não está reagindo muito bem a essa tendência, né, de alta do Bitcoin. Isso me faz perguntar o porquê que ela não está sentindo tanta confiança em continuar em tendência de alta. Será que é uma tendência fraca que o Bitcoin está mostrando? Será que é uma falsa tendência de alta e, de fato, a gente vai entrar naquela configuração de bandeira de baixa, tá? Isso a gente faz acender o alerta. Então, bastante atenção, porque as altcoins elas dizem muito a respeito do que está acontecendo com o mercado com relação ao Bitcoin, tá bom? Ethereum também, a gente não tem tanta animosidade com relação ao Ethereum. O Ethereum tá com uma tendência leve de alta, muito preso à resistência aqui, lá da semana do dia 8 de dezembro, que é a resistência dos $3.333. Solana também, tá? Não tá com tanta animosidade, tá presa também à resistência lá do dia 2, da primeira semana de dezembro ali também, tá? Dos $144 e a Chainlink também. Então, ambas moedas não estão performando de forma mais relevante. Trouxe essas porque essas são as principais criptomoedas, uma das mais relevantes do mercado, tá? Então, a gente já nota, mesmo com o Bitcoin, nessa tendência que querendo performar bem, muita gente falando aí que acabou as quedas, chegou a tendência de alta, muito cuidado, porque as altcoins não estão sentindo, tá? Elas estão ali descolando, fazendo uma valorização meio que relevante, né, para a baixa que elas tiveram, mas elas não sentem essa tendência de alta e elas estão bem tranquilas ali, meio que de fato tentando esperar o Bitcoin confirmar essa tendência de alta. Então, muito cuidado com esses sinais aqui, né, que as altcoins, o nosso querido próprio Bitcoin está estabelecendo, porque mesmo com o VIX entrando aqui uma tendência muito baixa, o Bitcoin está se segurando na tendência de alta. Então, não sei se eu acredito que seja uma tendência de alta favorávelzíssima para o mercado, né, até os $100.000. Eu vou ser muito sincero, eu aguardo até $100.000 ali para ver o que vai acontecer. Enquanto isso, pequenas operações scalp trade é o que eu estou fazendo. Estou posicionado, mas muito no curtíssimo prazo no mercado. Não estou posicionado nem no hold, não estou posicionado no swing trade, e sim no scalp trade ali, operações mais seguras, junto com o nosso bot de operações automáticas. Se você quiser saber mais sobre esse bot, entra lá no grupo do Telegram e pergunta para mim pessoalmente, que eu vou ter o prazer de te responder, tá? Se você sentir interesse, quem sabe você pode participar do nosso bot automático. Te vejo no próximo vídeo ou próxima live. Tamo junto, valeu, fui.